Fala aí pessoal, tudo bem? Ricardo Kinnerman aqui e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês com o tema de critérios de aceitação e BDD. Fica tranquilo porque eu vou mostrar o BDD na prática, tá? Então fica aí até o final, vou colocar o tempo dele aqui embaixo na descrição, tá? Para que se você quiser pular direto, fica à vontade, tá? Mas vamos lá, o que seria o critério de aceitação e o BDD? Quando nós estamos escrevendo um documento de requisitos, a gente coloca ali nos documentos funcionais e não funcionais como que a ferramenta deve se comportar. Então, ó, a ferramenta ela precisa ter uma tela que vai ter essa função, que vai ter esse botão, que vai ter tantos campos. Então, a gente desenha ali, né? Desenha também, né? Protótipo, mockup e tudo mais. Mas a gente escreve ali da maneira como que a tela ela precisa se comportar. Então vamos pensar no seguinte, se a gente pensa num sistema que ele vai fazer uma simulação de quanto você receberia se você sai de férias, essas regras de negócio, as fórmulas, né, que a ferramenta precisa executar para gerar aquela simulação, você vai descrever no documento de requisito. Então, para você mostrar a quantidade em reais da simulação de férias, você vai ter que calcular o tempo de casa do funcionário, o salário dele vezes X. Eu tô chutando, tá? Eu não sei qual que é a fórmula certinha, tá? Então, precisa ver quanto que é o 13º dele, né? Tanto XPTO de acordo lá com a CLT, e aí você gera uma informação, tá? Então, questão de fórmulas, quais campos que precisa trazer, tudo isso vai estar no documento de requisitos, tá? Porque aí o QA, o desenvolvedor, na hora de fazer o desenvolvimento e na hora de testar, né? Na parte de critérios de aceitação, ele vai... Como que ele vai fazer para saber se aquela informação está correta, né? Então ele vai olhar no documento de requisitos, pegar ali a fórmula, a mensagem, né? Tem os protótipos de alta fidelidade para saber exatamente como tem que ser a página visualmente, tá? Então tem essa parte do documento de requisitos, tá bom? Que eu espero ter ficado claro. Se você não sabe como criar um documento de requisitos, ou até mesmo tem algumas dúvidas, eu vou fazer um vídeo como que um documento de requisito funcional não funcional deve ser feito, tá bom? Então fica tranquilo, se inscreve aí que em breve eu trago o vídeo para vocês, tá? E aí nos critérios de aceitação, é onde você vai colocar, né, você como PO, como analista de requisito, ou quem escreveu o documento de requisito, enfim, todos os caminhos, os felizes e os não felizes, né, de como que a ferramenta precisa se comportar, né, justamente para o desenvolvedor e o que é saber o que precisa ser desenvolvido, né? O BDD é isso, é programação orientada a comportamento. Qual que é o comportamento que a ferramenta precisa ter? Então vamos lá. Cenário de login, né? Você está ali na tela de login e você vai colocar o seu login e senha. Então você tem a parte feliz, que é o que? Quando o usuário coloca o login e senha certo. E aí você acessa a ferramenta, né? Acessa o sistema, o produto, enfim, como você queira chamar. E qual que é o caminho não feliz? É quando o usuário coloca o login e senha errado, né? Ou até mesmo o usuário nem tem um cadastro, né? naquele site, naquela ferramenta. Então ele precisa criar um acesso. Então você tem esses dois cenários. Aliás, você tem 3 cenários aqui, né? Você tem o cenário que a pessoa ela digitou o login e senha certo. Você tem o cenário que a pessoa digitou o login ou a senha errado. E você tem um cenário que o usuário nem tem cadastro. Então são 3 cenários aqui. E aí nos critérios de aceitação, inclusive no BDD, que eu já mostro para vocês o documento de exemplo, é exatamente onde você vai colocar essas informações, né? Então testar o caminho feliz, testar o caminho quando o usuário não tem login nem senha cadastrados, e testar quando o usuário digita o login ou a senha errada. Você precisa listar essas 3 informações no critério de aceitação para que o seu desenvolvedor e o seu QA saiba, né, dessas 3 informações e eles possam, o desenvolvedor, né, possa desenvolver o sistema para essas 3 situações, tá? Como eu falei anteriormente, PDD, programação orientada a comportamento, beleza? Esses 3 comportamentos. Outro cenário, você está na tela de cadastro de usuário
e você precisa que o usuário digite o CPF dele. Então o CPF ele tem o formato dele certinho e ele tem uma lógica ali. Então você tem um cenário para quando o usuário digita o CPF de forma correta, e você tem o cenário, né, o comportamento de quando o usuário digita o CPF incorretamente. Então você tem esses dois cenários, que ali no critério de aceitação você vai colocar testar o cenário com o CPF digitado corretamente, testar o cenário com o CPF digitado incorretamente, né? Então, só nesses exemplos aqui de login, senha e de CPF, a gente já teve 5 cenários, ou seja, já teve 5 comportamentos diferentes, tá? É super importante que todos os comportamentos que precisam acontecer precisam estar listados no critério de aceitação, justamente para o QA saber como ele tem que testar, né? Ter o norte, e o desenvolvedor saber o que ele precisa desenvolver, beleza? Então isso é extremamente importante você deixar isso claro nos critérios de aceitação, beleza? Você vai reescrever todos os requisitos de novo no critério de aceitação? Não, você não vai, né? Você escreveu toda a regra de negócio lá em cima do documento de requisitos, e no critério de aceitação você coloca um texto simples: testar com o CPF correto, testar com o CPF errado, né? Testar com o login certo, testar com o login errado, testar com o login inexistente, tá? Então você precisa listar isso, bom? Eu escrevi aqui, é a primeira vez que eu estou escrevendo, ainda estou aprendendo, né? Então assim, conversa com o desenvolvedor, conversa com o time de QA, conversa com os seus pares, porque isso vai se ajustando da melhor forma possível, porque lembre-se que você não trabalha sozinho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um documento de BDD na prática, tá? Eu vou aqui para o computador. Bom, agora acessei aqui o meu navegador, né? Mostrar aqui para vocês um documento de BDD. E aí, o que eu vou pedir para vocês agora, tá? Se inscreve aí, na tela aí tá aparecendo para vocês a nossa meta de inscritos, né? A gente tem uma meta de 1000 inscritos até meio do ano ou final do ano, né? Depende das pessoas. Enfim, escreve aí, tem 117 inscritos, vamos dar essa força pra gente aí, por favor. Deixa o like, deixa um comentário aí com a sua dúvida, né? Se você tem alguma outra forma de como você pratica o BDD na sua empresa, ou se não tem, né? Digita um comentário aí, nem que seja um ponto aí para ajudar o engajamento do canal, beleza? E aí compartilha com outras pessoas também, para que, né, a nossa vida no mundo de TI melhore cada vez mais, né? Aos poucos a gente vai se ajudando, e que o time de requisitos, o Product Owner, ajude o time de desenvolvimento e QA e vice-versa também, tá bom? Então, meu Pix está aí na tela também para você, caso você queira me ajudar, e agradeço demais, tá? E aqui a gente vai para um exemplo prático, né, de como que a gente montaria um documento de BDD, Programação Orientada a Comportamento, tá? Outra coisa também, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que explicam também sobre o BDD. Então aqui, o BDD, ele é baseado de dado, quando, então, né, que são essas 3 colunas aqui no Excel que eu coloquei. O dado, né, você vai explicar aonde que o usuário precisa estar quando ele for fazer aquela ação. Então, dado que o usuário esteja na página de cadastro, dado que o usuário esteja na página de login, dado que o usuário esteja na página de pagamento, vou falar assim de uma forma genérica, é o local onde o usuário precisa estar para executar aquela ação, tá? Então, dado que o usuário esteja na página de pagamento do e-commerce, quando o usuário inserir o cartão de crédito, então ele faz o pagamento. Enfim, tô chutando aqui informações, tá? Mas o campo dado é exatamente isso, tá? O quando é a ação que o usuário ele vai digitar, não, né? Ele vai executar ali dentro do seu sistema para acontecer uma ação. Então, quando o usuário digitar um CPF, quando o usuário clicar no botão, quando o usuário der 3 pirueta, der 3 cambalhota, né, der 3 mortal carpado, então é a ação que o usuário precisa tomar para executar a ação final. Então, o que
precisa acontecer depois que o usuário toma ação. Então a ferramenta, o sistema vai apresentar uma mensagem, então o sistema vai deslogar o usuário. Então o que vai acontecer depois que o usuário completar aquela ação, tá? Então o BDD ele é baseado nesses 3 pontos, tá? Eu tô falando isso na visão de negócios, tá bom? O BDD, eu não vou entrar aqui muito na história porque não quero deixar esse vídeo muito longo, mas o BDD ele foi criado justamente para que até uma pessoa que ela não entenda de desenvolvimento, não entenda dos testes de QA, ela possa entender, né, o BDD, tá? Então o que eu estou explicando aqui é nível de negócio, né? Como nós da área de negócios vamos colocar no papel para que o desenvolvedor possa olhar isso daqui e possa pegar isso daqui e transformar em código, né? E o QA possa pegar essas informações e transformar num teste automatizado, né? Seja como acontece o teste na sua empresa, tá? Então, basicamente são esses 3 campos, tá? O QA ele vai pegar isso aqui e vai fazer outras coisas, o desenvolvedor também, né? Ele vai pegar isso daqui e vai transformar em código. Então, cada um vai ter o seu papel, mas que qualquer pessoa, né, até mesmo o cliente, ele vai pegar esse documento. Eu coloquei aqui no Excel, mas você pode fazer no Google Sheets, né? Mas você pode, sei lá, colocar no Word, né? Eu já ensinei como fazer documentações de API aqui no canal, então você pode colocar que é uma tabelinha ali também dentro do Postman, enfim. No Azure tem a Wiki, cara, você vai fazer onde você quiser, tá? Eu tô dando um exemplo aqui com o Google Sheets. Então vamos lá. Dado, né, que o usuário esteja na página de cadastro de usuários, quando o usuário não digitar um CPF corretamente, então o campo de CPF deve ficar vermelho, apresentando um tooltip informativo com a mensagem: digite o CPF corretamente, tá? Então aqui a gente tem o local que o usuário precisa estar, porque é onde que o QA ele vai fazer o teste, onde que o desenvolvedor ele vai criar, né, esse comportamento, a ação que o usuário está fazendo, ou seja, quando o usuário não digitar um CPF corretamente, ele colocou um CPF que está errado, ele esqueceu algum dígito, enfim, alguma ação que o usuário fez que está errado, tá? Então, o que o aplicativo, né, a ferramenta, ela vai fazer? O campo do CPF vai ficar em vermelho, né? Apresentando um tooltip informativo com a mensagem: digite o CPF corretamente, tá? Segundo exemplo aqui, quando dado que o usuário esteja na página de simulação de férias, quando o usuário clicar no botão de fazer simulação e o usuário tenha mais de 1 ano de empresa, então apresenta uma mensagem de alerta: a simulação só pode ser feita caso o usuário tenha mais de 1 ano de empresa. Então, aqui eu queria trazer outro conceito para vocês, tá? Quando a gente está aqui no quando, né? Ficou meio redundante, mas enfim, você pode colocar outras questões também, tá? Então, quando o usuário fizer isso, e acontecer isso, então aqui a gente pode colocar vários "es", né, com várias situações, né? Porque aqui, por exemplo, nesse caso aqui de simulação, já pegando aqui embaixo, deixa eu só deletar aqui, a gente tem 2 cenários para simulação de teste, né? Então aqui a gente tem quando o funcionário ele tem mais de 1 ano de empresa. Opa, desculpa, eu coloquei aqui mais, mas é menos, né? Então aqui a simulação de quando o usuário tem menos de 1 ano de empresa, ou seja, ele não tem direito a férias. E aí aqui a gente tem o cenário quando ele tem mais de 1 ano de empresa, né? Então assim, em ambos os casos, o usuário ele vai fazer a simulação, ele vai digitar, ele vai clicar ali no botão para fazer simulação. Mas depende de outras condições também. Então, quando ele tiver menos de 1 ano de empresa e quando ele tiver mais de 1 ano de empresa, tá? Então, é sempre importante você ressaltar essas condições aqui, tá? Dado que o usuário esteja na página de simulação, quando o usuário clicar no botão fazer simulação e o usuário tenha menos de 1 ano de empresa, apresentar a mensagem, tal. Dado que o usuário esteja na página de simulação, quando o usuário clicar no botão fazer simulação
e o usuário tenha mais de 1 ano de empresa, ou seja, ele já tem direito a férias, apresenta todos os valores em reais em tela, referente à simulação de férias. Eu vou colocar aqui quais são os valores, qual que é a fórmula que ele precisa buscar, todas essas informações? Não, aqui eu só estou falando o comportamento que a ferramenta precisa ter. Os dados de quais são os valores de imposto de renda, de 13º, eu não lembro de cabeça, tá? Quais são todos os valores de férias, quanto de férias que a pessoa vai receber, essa informação ela vai estar no documento de requisito, visualmente vai estar no protótipo de alta fidelidade criado geralmente pelo time de UX, tá? Qual que é a fórmula que o sistema precisa executar para que o QA e o desenvolvedor saibam se aquele valor que está sendo apresentado em tela está realmente correto? Vai estar escrito no documento de requisito, né? Então a fórmula, os valores, os campos vão estar escritos nos documentos de requisito e visualmente vai estar no protótipo. Aqui eu só estou explicando qual que é o comportamento que a ferramenta precisa ter, tá? Então, com essas questões de critério de aceitação e o BDD, né, que podem ser a mesma coisa, né, não preciso ter um espaço lá para critério de aceitação. Se já tiver um BDD, isso já vai ajudar pra caramba, tá? Os seus pares, tá? Que é desenvolvedor. Então, com essas informações, isso vai ajudar demais. Você vai reduzir bastante a chance de ter um bug, né? A chance de ter algum erro na ferramenta, a chance de o time de desenvolvimento fazer a configuração, né? Desenvolver a ferramenta, o produto, passar por teste, chegar para o cliente e o cliente falar, não é isso que eu queria. Tá? Então o BDD e os critérios de aceitação eles são extremamente importantes para que todo mundo entenda todos os comportamentos, tá? Pode ser uma coisa chata, às vezes tem uma tela que tem 5.000, né, cenários para fazer e você precisa escrever os 5.000 cenários, não tem o que fazer, porque isso vai ajudar a aumentar a qualidade nas entregas para o seu cliente. Beleza? Então espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado no vídeo. Mais uma vez, se inscreve aí, ajuda a gente, beleza? Agradeço aí e até mais.